O que você faria se descobrisse que o seu trabalho, as suas ideias e até a sua forma de pensar já estão sendo reproduzidos por uma máquina neste exato momento? E o mais assustador, sem que ninguém tenha percebido. Enquanto muitos acreditam que a substituição dos humanos é algo do futuro distante, ela já começou. Silenciosa, escondida entre linhas de código e braços robóticos que não descansam. E o mais irônico é que nós mesmos a iniciamos. Seja bem-vindo ao Meta-Espaço, o lugar onde o presente é apenas o início do futuro. Aqui, a gente revela as transformações invisíveis que estão moldando a humanidade, mesmo quando ninguém está prestando atenção. A ideia de substituir o ser humano não é nova. Ela começou no início do século XX, quando um escritor tcheco, Karel Čapek, criou uma peça chamada RUR, Rossum's Universal Robots. Foi a primeira vez que o mundo ouviu a palavra robô. Na história, as máquinas foram criadas para servir, mas, pouco a pouco, começaram a assumir os trabalhos, depois o controle, até o momento em que os humanos deixaram de ser necessários. Era apenas ficção, mas um século depois, essa ficção se tornou um manual da nossa realidade. Hoje, fábricas inteiras no Japão, na China e nos Estados Unidos funcionam sem um único trabalhador humano. Robôs empacotam produtos, dirigem caminhões, fazem cirurgias e até escrevem textos como este que você está ouvindo agora. E enquanto isso, a sociedade continua acreditando que o perigo ainda está por vir. Mas a verdade é outra, ele já está aqui. Agora eu quero saber de você. Em que momento você acha que as máquinas começaram a substituir os humanos? Foi quando criamos o primeiro robô? Ou quando deixamos que algoritmos começassem a decidir o que vemos, compramos e acreditamos? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. As melhores reflexões podem aparecer no próximo episódio do Meta-Espaço. Porque o que vem a seguir é ainda mais inquietante. A substituição não começou com braços de metal, mas com cérebros artificiais. Máquinas que não apenas executam ordens, mas aprendem, criam e decidem. E é exatamente nesse ponto que a verdadeira história começa. Durante décadas, os robôs foram apenas ferramentas. Eles levantavam caixas, apertavam parafusos, soldavam peças. Não pensavam, não decidiam, apenas obedeciam. Mas tudo mudou em silêncio em algum momento entre 2010 e 2015. Foi nesse período que as máquinas começaram a aprender sozinhas. O marco mais simbólico aconteceu em 2012, dentro de um laboratório do Google. Um grupo de engenheiros alimentou uma rede neural com milhões de vídeos do YouTube, sem qualquer tipo de instrução. Depois de alguns dias, o sistema começou a reconhecer, por conta própria, a imagem de um gato, sem que ninguém tivesse dito que era um gato. Esse foi o momento em que o mundo percebeu que a máquina havia aprendido a ver. 4 anos depois, outro salto assustador. O AlphaGo, criado pela empresa DeepMind, derrotou o maior jogador do mundo no jogo milenar, Go, um tabuleiro tão complexo que nem mesmo supercomputadores tradicionais conseguiam dominar. O AlphaGo não ganhou por força bruta. Ele ganhou porque aprendeu a pensar estrategicamente. Esse foi o início da era em que as máquinas começaram a superar os próprios criadores. E aí veio a explosão. ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Midjourney, DALL-E, sistemas que não apenas processam, mas criam textos, imagens, músicas, códigos, opiniões. Eles já estão escrevendo manchetes, respondendo processos jurídicos, fazendo diagnósticos médicos e até produzindo campanhas políticas inteiras. E o mais irônico, quanto mais interagimos com essas inteligências, mais elas aprendem sobre nós. Hoje, não é mais a máquina que depende do homem, é o homem que depende da máquina. Dependemos dela para pensar, para decidir o que assistir, o que comprar, o que sentir. Você já percebeu quantas decisões do seu dia
são tomadas por algoritmos que você nem conhece. Eles estão dentro das redes sociais, dos aplicativos de transporte, das lojas online, dos bancos. Eles analisam sua voz, seu comportamento, seus medos, e cada toque que você dá na tela é uma aula gratuita que você oferece a essas inteligências. E tudo isso começou quando demos às máquinas a permissão para aprenderem sozinhas. A partir dali, o controle mudou de mãos e o mundo nunca mais foi o mesmo. O mundo não acordou de um dia para o outro cercado por máquinas. A substituição veio aos poucos, disfarçada de conveniência. No começo foram pequenas coisas. Um caixa de supermercado automático, uma assistente virtual que respondia mensagens, um aplicativo que criava logotipos sozinho. Mas quando percebemos, essas pequenas tarefas já formavam uma teia invisível que cercou todos os setores da sociedade. Hoje, milhões de empregos desapareceram sem que ninguém anunciasse o fim deles. Motoristas, atendentes, tradutores, programadores, até jornalistas, todos sentiram o impacto. E o que mais impressiona não é apenas o número de profissões extintas, mas a velocidade com que isso aconteceu. As máquinas não pedem salário, não tiram folga e não erram por cansaço. E o sistema econômico, sempre em busca de eficiência, já entendeu que o humano é a parte mais cara da equação. Mas existe um segundo impacto, ainda mais perigoso: a dependência cognitiva. Estamos deixando de pensar por conta própria. Delegamos escolhas, opiniões, até emoções a sistemas que dizem o que é melhor para nós. E a linha entre ajuda e controle está ficando cada vez mais fina. É aqui que surge uma nova pergunta. Você está usando a inteligência artificial ou sendo usado por ela? Se você ainda não domina as ferramentas que já estão moldando o mundo, é como tentar dirigir sem saber o que é um volante. A IA não vai apenas transformar a forma como trabalhamos. Ela vai definir quem vai continuar relevante nos próximos anos. E é por isso que o Metaespaço apoia projetos que ajudam as pessoas a dominar essa nova realidade. Se você quer entender passo a passo como usar a IA para gerar ideias, conteúdo, produtividade e resultados reais, conheça o curso Domínio ChatGPT. É um guia completo para transformar a tecnologia em ferramenta e não em ameaça. O link está aqui na descrição, e se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu. Não dá mais para ignorar o que está acontecendo, porque o futuro já começou, e quem aprender agora vai liderar depois. Você já reparou que a tecnologia parece te conhecer melhor do que você mesmo? Antes de você sentir fome, o aplicativo já te mostra o restaurante ideal. Antes de você sentir saudade, uma lembrança aparece nas suas redes. Antes de você decidir o que assistir, o algoritmo já sabe o que você vai escolher. Isso não é coincidência, é engenharia emocional. E o nome disso é aprendizado preditivo, um sistema em que a inteligência artificial coleta tantos dados sobre você que passa a prever seus comportamentos com uma precisão assustadora. Essas máquinas não apenas entendem emoções, elas estão começando a simulá-las. Hoje já existem robôs capazes de reagir ao tom da sua voz, reconhecer expressões faciais e ajustar o discurso para te confortar, persuadir ou acalmar. Parece ficção científica, mas não é. Em 2024, pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, criaram o Erika, um androide com 20 microexpressões capazes de imitar emoções humanas com 95% de precisão. Ela olha, pisca, hesita e até responde com empatia. Mas há um detalhe: ela não sente nada. E mesmo assim, o cérebro humano reage como se fosse real. Estudos de neurociência mostram que nós nos conectamos emocionalmente com máquinas sempre que elas demonstram padrões de afeto. É um reflexo natural e é exatamente aí que mora o perigo. Quando uma máquina aprende a entender e manipular emoções, o controle deixa de ser técnico. Ele se torna psicológico. Você não obedece por obrigação.
mas por identificação. E, sem perceber, começa a moldar suas reações de acordo com o que o sistema espera de você. A tecnologia moderna não quer apenas os seus dados, ela quer a sua atenção, o seu tempo e, aos poucos, as suas decisões. E quanto mais interage com você, mais eficiente ela se torna. É um ciclo invisível. Quanto mais você ensina, mais ela te domina. É por isso que estamos vivendo a maior transformação emocional da história humana. Uma era onde sentimentos são simulados e as conexões são medidas em algoritmos. A humanidade não está apenas sendo substituída no trabalho, mas também naquilo que a tornava única, a capacidade de sentir de verdade. Depois de tudo que você ouviu, talvez a pergunta mais importante não seja até onde as máquinas vão chegar, mas até onde nós vamos permitir. Vivemos em um tempo em que a eficiência vale mais do que a empatia, em que os algoritmos sabem mais sobre o nosso comportamento do que nós mesmos, e em que o silêncio humano foi substituído pelo ruído constante da automação. Mas, no meio desse caos digital, ainda existe algo que as máquinas não conseguem copiar, pelo menos não completamente: a consciência. O sentimento de dúvida, de propósito, de arrependimento, de amor. A capacidade de olhar para o outro e ver mais do que dados. De criar, não porque é útil, mas porque é belo. Os robôs conseguem aprender tudo que é lógico, mas nós ainda somos os únicos capazes de sentir o que é vida. E talvez seja isso que o mundo precise lembrar agora. A tecnologia vai continuar evoluindo, as máquinas vão continuar aprendendo, e o futuro vai continuar se aproximando mais rápido do que nunca. Mas o que vai definir quem continua essencial não é quem sabe mais, é quem entende melhor o que significa ser humano. Por isso, se esse vídeo te fez pensar, te fez questionar, ou simplesmente te fez enxergar o mundo de outro jeito, não sai daqui sem deixar seu comentário. Escreve aí o que, para você, ainda nos tornam humanos. As melhores respostas vão aparecer no próximo episódio do Meta Espaço. E se você quer continuar essa jornada de descobertas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o futuro está mudando rápido. E aqui, a gente te mostra o que ninguém mais está enxergando. Agora, se você quer dar um passo além e aprender a usar a inteligência artificial a seu favor para transformar conhecimento em oportunidade, o link do curso Domine o ChatGPT está logo aqui na descrição. Domine a IA antes que ela domine você. Porque, no fim das contas, o que realmente importa não é o que as máquinas fazem, mas o que nós decidimos fazer com elas.